Amém. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando entendimento, que a tua igreja seja edificada pelo teu poder. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Estamos na nossa exposição no livro do Êxodo. Chegamos praticamente no auge do livro. Para mim, um dos momentos principais, que é a tão famosa primeira Páscoa. É aqui que o destino do povo de Israel vai estar sendo decidido. De uma maneira que, sabe, quando nós vemos a narrativa, nós temos que entender o quê? Veja, Deus é soberano, a sua vontade sempre se cumpre, porém os seres humanos, eles têm vontade. E Deus, de uma maneira misteriosa, que nós não sabemos como ele faz isso, temos assim alguns indícios, ele sempre faz com que os homens cumpram a sua vontade. Porém, os homens o fazem de maneira voluntária. Todas as nossas atitudes, nós fazemos porque é vontade de Deus. Porém, nós fazemos porque nós queremos fazê-las. Isso é um mistério, a Bíblia não explica. Como que um ser criador do universo consegue controlar a vontade e harmonizar, por exemplo, de mais de 8 bilhões de seres humanos que somente hoje estão vivos na Terra? Isso é algo que é muito difícil de nós entendermos. Então, quando nós lidamos com textos como esse, você precisa ter um equilíbrio. Primeira coisa que você tem que entender, a bondade e a justiça de Deus. Segundo atributo, você tem que entender o amor de Deus. E o terceiro atributo que você tem que entender, os juízos de Deus. Por quê? Porque o que nós vamos ver nesse capítulo é um golpe fatal na maior nação daquela região. É um golpe duríssimo, um remédio amargo de tomar. Deus vai agir de maneira derradeira contra Faraó. E o tempo todo Faraó está sendo advertido, o tempo todo o povo do Egito está sendo advertido. Num nível tal que muitos egípcios estão percebendo o que está acontecendo. E na medida que as pragas vão se desenvolvendo, esse povo, alguns, já têm mostrado obediência e com isso tido livramento. E no capítulo de hoje nós vamos ver a saída de Israel. Nós vamos ver que inclusive junto com Israel vão sair povos de outras nações. Entre vários motivos está o motivo de que eles perceberam que só existe um único e verdadeiro Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nesse capítulo vai ser dado como um golpe a um ídolo vivo. Quem é esse ídolo vivo? Um semideus, que é o filho de Faraó. Na cultura egípcia, na religião egípcia, o Faraó era divino. E o seu filho era divino. O que vai acontecer? Essa criança vai morrer pela ação do anjo do Senhor. Então os egípcios vão ver diante deles um semideus morrer. Por que que os egípcios tinham a cultura das múmias? Porque na religião deles, quando a pessoa era mumificada, aquilo era apenas uma passagem de um estado de corpo para outro estado de corpo. Por quê? Porque eles viam Faraó como um Deus. O que Deus veio fazendo nas pragas? Para cada praga havia uma divindade. E na praga final, Deus está derrubando, na verdade Deus está matando um semideus vivo para a cultura egípcia. Nós sabemos que isso não existe, não existem semideuses. Nada mais que são invenções
dos seres humanos para tentar dar respostas que somente Jesus Cristo pode dar. O ser humano o tempo todo, toda a cultura, ela tenta dar uma resposta do significado da nossa vida, da onde nós viemos, para onde nós vamos. E nós sabemos que o único que tem essa capacidade dessa resposta é Jesus Cristo. É o ministério do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso que nos deu o presente da salvação. Amém? Amém. Então vamos lá. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Opa, minha página está virada aqui. Êxodo 12, 14, 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-a na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O que acontece? As orientações agora são para os anciãos. Quando eles forem sacrificar o cordeiro, esse cordeirinho tinha o pescoço cortado e o sangue dele era drenado. Nós temos que lembrar que a vida está no sangue. Desde a saída da Arca de Noé, nós temos uma representatividade muito forte em cima do sangue. O sangue é uma representação da vida. Não sei se os irmãos sabem, tirando as doenças comuns, uma das coisas que mata mais rápido é a hemorragia. No campo de batalha, o maior perigo que o soldado tem é hemorragia. Nos acidentes de carro, o maior perigo é hemorragia, mata muito rápido. Porque literalmente a vida está no sangue, sem sangue não há vida. Agora, é lógico, aqui tem uma conotação espiritual. E qual que é a orientação? Eles pegam um cordeirinho perfeito, no dia 10 do mês de Nissan, que é o primeiro dia do mês, e aí é o primeiro mês do calendário judaico, e aí eles deixam em observação o cordeirinho. No dia 14, eles sacrificam o cordeirinho, cortando o pescoço. Aquele sangue é colhido. E com aquele sangue, ele vai pegar isopo. Isopo é uma erva que lembra o algodão. E aí ele molha, provavelmente numa cumbuca de sangue, e pinta os umbrais da porta. Aquele sangue está dizendo primeiro o quê? Nessa casa você não precisa entrar, porque alguém já morreu. Havia um decreto de morte sobre todo o povo. Para quem sacrificou um cordeiro, o preço de morte foi pago. Agora, para quem não sacrificou, foi atingido. Da mesma maneira, existe um decreto de morte sobre toda a humanidade. Todos os homens pecaram. O salário do pecado é a morte. Da mesma maneira, Jesus Cristo morreu, derramou sangue para pagar o preço pelos nossos pecados. Quando Deus olhar para nós, nós vamos comparecer diante de Deus com uma vida cheia de pecado. Só que a diferença é que esse pecado foi pago pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E quando Deus olha para nós, Ele coloca sobre nós o sacrifício feito por Jesus. Jesus já pagou o preço. Pagou o preço num nível tal que Ele é o nosso advogado junto ao Pai. E Ele intercede.
O Espírito Santo intercede nos céus e Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Por quê? Porque ele é um representante legítimo. Ele é o Cordeiro sem mácula, sem pecado, que morreu no nosso lugar. A Páscoa vai apontar, ela é uma sombra do que Jesus ia fazer no Novo Testamento. Nas aplicações nós vamos ver no que se transformou a Páscoa no Novo Testamento. Mas é muito importante vocês entenderem o que havia um decreto de morte sobre a terra do Egito. A diferença é que quem fez isso, alguém já pagou o preço. Sempre é importante você ter isso em mente. Alguém tem que morrer. Alguém tem que pagar o preço. Isso foi um decreto dado por Deus. As pessoas, elas acham que por suas boas obras elas vão conseguir se justificar diante de Deus. Mas só existe uma solução para o pecado, é a morte. Muitas vezes nós não olhamos por esse lado. Por isso que Jesus teve que vir e morrer. Sangue puro, perfeito, sem nenhum pecado. Amém? Vamos avançar, versículo 24. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Olha que interessante. Primeiro, Deus dá ordem de testemunho às gerações. O livro do Êxodo foi escrito aproximadamente 40 anos após o fato. Quando Moisés escreveu o livro do Êxodo e o Pentateuco, eles estavam na beira de entrar na terra prometida. E aí, o que acontece? Ele está contando para aquela geração, porque a geração anterior, todos tinham morrido no deserto. Quem era acima de 20 anos, morreu todo mundo. Só que passaram-se 40 anos de deserto. E aí Deus está contando para aquela geração, mas não somente para aquela. É para ser passado para todas as gerações. E aqui entra uma marca, uma coisa muito importante. Quem obedeceu foi livrado. Irmãos, sempre que Deus coloca uma ordenança, sempre que Deus pede algo, sempre que Deus orienta algo, a melhor coisa é obedecer. Não fique negociando. Veja, Deus não vai jogar um raio na sua cabeça porque ele está mal-humorado que você não obedeceu. Porém, você vai ter que lidar com a consequência da sua desobediência. Alguns de forma mais rápida, alguns de forma mais intensa. Deus sabe como tratar com cada um. Deus sabe como nos levar a responder de maneira correta. Mas como se diz de maneira bem popular nas igrejas, o alfabeto do crente não é ABCD, é obedecer. E é verdade. Quando o crente desobedece, algo ruim sempre acontece. Então fique atento. O povo aqui obedeceu. Ninguém veio perguntar por quê, como. O pessoal foi lá simplesmente e fez. E olha a seriedade. Deus fala para eles, não saiam nem na porta. Quem pisar da porta para fora, o que acontece? Existe uma representatividade. Quem está fora da obra da cruz, morre. Da mesma maneira, quem estava fora da casa, onde os umbrais foram marcados com sangue. É tudo uma sombra, uma representatividade. Amém? Amém. Vamos seguir, versículo 29.
E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Veja que interessante. Deus matou todos os primogênitos. Não apenas do povo, de todos os animais. Quem era primogênito morreu. E aí, quando eu lido com um texto desse, muitos incrédulos falam, nossa, como é que eu vou adorar um Deus desse? Porque, irmãos, entenda, se tinha um primogênito de uma semana de vida, morreu. Se tinha um primogênito de 5 anos, morreu. Se tinha um primogênito de 20 anos de idade, morreu. Aí você fala, pastor, como que Deus mata um bebê de 1 mês? Irmãos, Deus é juízo. 80 anos antes, a dinastia desse faraó fez um genocídio contra todas as crianças do Egito. Matou todas a sangue frio. E não pode passar retribuído, não pode passar sem retribuição. Veja, no seu amor, na sua bondade, na sua justiça, Deus é obrigado a executar juízo. Por quê? Porque Ele é santo. As coisas dele são separadas. Deus não tem parte com coisas erradas. Então Ele precisa julgar o erro. Então a retribuição está sendo dada aqui. Isso aqui nada mais é que uma colheita de um povo que estava mantendo o povo de Deus cativo há mais de 400 anos, que tinha assassinado crianças friamente, pior que se fosse um cachorro, e agora eles estão colhendo. E veja que interessante, o legal da história bíblica que nós sempre aprendemos. Fazem 25 anos que eu estudo a Bíblia. E essa semana eu aprendi uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Os arqueólogos, eles desenterraram um monumento, é a chamada Estela do Sonho. Estelas eram pequenos monumentos que tinham desenhos e escritos. E essa Estela do Sonho registrava a vida de 2 faraós. O primeiro faraó, um camarada chamado Amenófis II. Olha a data que esse faraó viveu, 1450 a 1423, antes de Cristo. Qual é a data estimada do Êxodo? Entre 1450 e 1400 a.C. Ah, pastor, tá bom, daí tinha o nome do faraó. Não apenas isso. O sucessor dele, que chamava Tutmés IV, que assumiu o trono em 1423, a Estela do Sonho ensina que ele não era filho natural de Faraó, quebrando toda uma sucessão de primogênitos. É mais uma prova que nós temos. Aí nós vamos dizer, não sei o que, isso aí não é prova. Para quem não quer ver, não é prova. Mas a datação da Estela, porque os egípcios eram muito bem organizados, era um povo que dominava a ciência. É só ver as pirâmides. Então, assim, eles registravam tudo. E pela graça de Deus, nós temos isso aqui registrado. Então, esse primogênito morreu. Ele perdeu dele. Nós vamos ver na narrativa mais à frente que esse faraó vai morrer. Deus vai matar Faraó. Não só Faraó, todos os oficiais. Deus vai passar régua em tudo. Nós vamos ver isso mais à frente. E a narrativa continua, versículo 31. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel,
e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. Irmãos, a narrativa do Êxodo mostra que Deus endurece o coração de Faraó. Mas ela também mostra que Deus amoleceu o coração de Faraó. E esse versículo prova isso. O mesmo Deus que endurece é o Deus que amolece. Porque Faraó se rendeu. Só que assim, na boa, né? Se rendeu na pancada. Não precisava ter chegado a esse ponto. Os sinais foram muito fortes. Faraó foi duro demais. Faraó foi orgulhoso. E olha que interessante. Ele tinha prometido para Moisés, na praga anterior, que assim que ele visse Moisés olho no olho, ele ia matar Moisés e Arão. E ele ficou tão derrubado, ele foi derrotado de uma forma que ele não deu um pio. Se rendeu totalmente, mandou o povo embora. E olha que interessante, pediu orações por ele. Irmãos, aprenda uma coisa. O ser humano em geral, quando a coisa pega preço, como quando a onça bebe água, a primeira coisa que a pessoa faz é correr para o primeiro Deus que ela conhece. Só que não é a conversão de Faraó. Isso aqui é o desespero e o temor de alguém que viu um sinal duríssimo. As pessoas são assim, começa a prestar atenção. Quando chega a doença, quando chega a calamidade, elas não querem servir a Deus, elas não querem buscar Deus, elas não querem conhecer o Criador do universo. Elas querem uma espécie de um benzimento, uma garrafada, uma simpatia, uma reza, para resolver o seu problema, e não importa o que vai fazer. Por isso, até que nos momentos de crise, o ser humano caído procura qualquer religião. Mas é bem curioso. Por exemplo, eu conheço pessoas que eu já vi, a crise se instalou na família, a crise mais séria da família, as pessoas procuraram tudo quanto é lugar. Benzedeira, centro espírita, Seixo Noé, mesa branca, igreja católica, procuraram tudo. Menos o Evangelho e Jesus Cristo. Por que que isso acontece? Porque só é possível a pessoa buscar Deus se o próprio Deus trouxer a pessoa. Ah, pastor, verdade é, Jesus ensinou isso. Que só viriam a ele aqueles que o Pai do céu trouxesse. Nós vimos no Evangelho de Lucas. Vimos, inclusive, que Jesus fala, Senhor, graças te dou, porque o Senhor não está revelando essas coisas aos ricos, mas está revelando aos pequeninos. Jesus ainda fala isso. Se não revelou ao rico, o rico quando morreu foi para onde? Para o inferno. Mas quem não revelou? Deus. É o que Jesus está falando. Ou Jesus é mentiroso. Lembra que eu falo que a Bíblia tem algumas afirmações que se eu não confiar na bondade de Deus, a minha mente dá uma parafusada. Porque muitas vezes por aí você ouve a pregação sobre um ídolo que eles chamam de Deus da Bíblia, porque é um Deus que só fala de amor. Mas não, Deus é equilíbrio, amor, bondade, justiça, benevolência, luz, odeia o mal. Ele é um equilíbrio. Ele é um Deus completo, todo-poderoso. Então você vê aqui Faraó desesperado, buscando o primeiro que aparece, como acontece por aí. Amém? Vamos seguir. Versículo 34. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas, sobre seus ombros.
Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Olha que interessante. Quantos anos de escravidão? A Bíblia vai falar 430, mas se usa o termo aproximadamente 400 anos. Escravo tem salário? Não, agora tem. Porque tem gente que vai falar, nossa, mas como que Deus fez com que eles... Não é justo eles pedirem riqueza. Pô, não é justo. Trabalharam igual cavalo mais de 400 anos sem salário, no sol do Egito. Mas você vê que até o salário Deus deu. E aquilo vai ser usado, inclusive, para construir o tabernáculo no deserto. É interessante como Deus age na sua providência. E como não tem jeito, veja, os egípcios, de maneira opressiva, violenta, saquearam o povo de Israel. Por uma ação de Deus, uma só atitude, o povo do Egito é saqueado de uma forma que pela narrativa, lembra que eu falei que as pessoas cumprem a vontade de Deus, mas cumprem voluntariamente? A narrativa do povo é assim, toma, sai, vai, sai, toma. E eles rapidamente, conforme o Senhor tinha dito, saíram do Egito. Amém? Vamos avançar, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar os meninos, e subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, uma grande quantidade de gado, e cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito. Porém, não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. Olha que interessante, lembra? Eles não tiveram tempo de levedar o pão. Puseram a massa nas costas e saíram vazados. O primeiro pão que eles comeram foi sem fermento, que é esse pão aqui. E olha que interessante, saíram só de homens 600.000. A estimativa é mais de 2 milhões, com mulheres e crianças e idosos. Só que junto com eles saíram povos gentílicos, saíram egípcios, saíram moabitas, saíram cuxitas. Qual o motivo? Os dois motivos mais prováveis são o seguinte. Primeiro, muitos se converteram ao Deus da Bíblia. Segundo, muitos viram que o Egito estava destruído e que não tinha mais lugar para ele. E resolveram sair com o povo vitorioso. Esses que saíram por interesse, o livro de Números vai mostrar que eles criaram problema lá na frente. Quem saiu porque se converteu, entrou inclusive na aliança, sendo circuncidado. Mas os dois tipos saíram. Como é que eu sei isso? O livro de Números me mostra isso. Amém? Amém. Vamos avançar, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Olha que interessante. Quando Jacó chegou no Egito, com 75 almas, os hebreus não tinham nem calendário. Mas Deus sabia o dia. Porque exatamente quando completou 430 anos, no dia do aniversário de 430 anos do Egito, eles saíram. É o que a Bíblia ensina. Aí vem o ateu de plantão. Lembra o ateu de plantão? Mas pastor, lá no livro do Gênesis, Deus falou para Abraão que não eram 400 anos. A Bíblia está mentindo? Não, entravado.
É um número aproximado. O texto também fala de 4 gerações. E naquela cultura, uma geração iria durar aproximadamente 100 anos. Então o texto do Gênesis fala 400 anos de maneira aproximada. E existe ali um tempo onde José ficou no Egito, a chegada de Jacó. Existe o tempo onde Israel não foi escravo. E esse tempo, ele não tem muito como precisar. Por isso que na narrativa 400 anos de escravidão. É um número aproximado, é cultura hebraica. É a mesma coisa que você perguntar para... E aí, como é que foi seu aniversário domingo? Foi muita gente? Que o cara responde, todo mundo foi lá em casa. Eu pergunto, todo mundo foi na sua casa? Não, impossível, entendeu? Maneira aproximada, figura de linguagem. Amém? Vamos seguir, versículo 42. Essa noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Veja que interessante. Chegou um povo estranho de Israel. Todo israelita era circuncidado. Todo macho de 8 dias tinha a pele da ponta do seu prepúcio, do seu órgão genital cortada. Era o ritual da circuncisão, instituído em Gênesis 15. Lá foi instituído, é marca da aliança com Deus. Para comer a Páscoa, você tem que ter o sinal público da aliança. Nós vamos ver a aplicação disso no Novo Testamento. Então o que acontece? É estrangeiro, é circuncidado, não pode comer. Olha que interessante, tudo que sobrava do cordeirinho tinha que ser queimado. Para quê? Para que nenhum incrédulo comesse dele. Só pode comer a Páscoa quem é povo de Deus. Só pode participar da ceia quem é povo de Deus. Tem que ser circuncidado para a ceia? Não, tem que ser batizado. O sinal público de que você está na aliança é a ordenança do batismo, para poder cumprir a ordenança da ceia. Só que lá na antiga aliança o sinal público era a circuncisão e o que deu origem à ceia do Senhor era a Páscoa. Hoje Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. O que acontece? Quer comer a Páscoa, entra na aliança. Olha que interessante. Mesmo que acontece com o natural, o israelita nascido, circuncidado ao 8º dia, come a Páscoa. O estrangeiro, circuncidado, come a Páscoa. Você quer ser do nosso povo? Então você tem que entrar com a aliança com o nosso Deus. Essa é a ordenança. E se você vai até hoje na cultura judaica, é a mesma coisa. Se você vai até hoje nas igrejas cristãs, é a mesma coisa. Quer fazer parte da igreja local? Tem que se batizar. Por quê? Porque publicamente você está vindo confessar algo que já aconteceu no seu coração. Entendeu? Só que você está assumindo um compromisso público. Por isso que o batismo é importante, por isso que o batismo é luta.
Conheço um monte de gente que teve um monte de luta para batizar. Batismo não salva, mas batismo é para salvos. E sim, tem uma consequência espiritual séria, porque você publicamente assumindo, olha, eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu morri para esse mundo, eu agora vivo para Cristo. A minha vontade é seguir os ensinamentos dele, eu quero fazer parte do povo de Deus, porque eu creio que Jesus Cristo é Deus, eu creio que ele morreu pelo nosso pecado, e eu confio nele para ser Senhor e Salvador da minha vida. E mesmo que eu morra, eu tenho a vida eterna por causa da minha fé nele. E eu estou confessando isso aqui publicamente, diante dos homens e diante do mundo espiritual. Amém? Ficou até bonito, né? Glória a Deus. Vamos seguir. Versículo 50. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. A narrativa termina com a saída. Olha, Deus tirou, arrancou todo mundo. Vamos a algumas aplicações. Deixa eu tomar um gole de água. Primeiro, a coisa mais importante. Jesus é a nossa Páscoa. Nós vamos mais para frente ler o texto. Veja, não existe festa de Páscoa cristã. Entendeu? Por quê? Porque Jesus é a nossa Páscoa. Quando essa Páscoa é comemorada? Na ceia do Senhor. Entendeu? Porém, nós temos o hábito cultural do que é uma Páscoa pagã, que acontece no final da Quaresma. A Quaresma é marcada pelo solstício, totalmente pagão. A Quaresma representa 40 dias chorando um ídolo chamado Tamuz. Quando chega na Sexta-feira Santa, é comemoração a um deus chamado Mitra. Os ovos de Páscoa vieram de adoração a uma deusa, chamada Ostera. Em inglês, Aoster. Aoster é Páscoa, em inglês. Então o que nós temos que entender? Comemoramos a Páscoa? Sim. Por quê? Porque é um ótimo motivo para evangelizar. Só isso? Não, porque eu vou anunciar o que Jesus fez. E vou juntar a família, e vou juntar os amigos, e vou dar uma conotação cristã. Mas eu tenho por mim, marca do meu ministério, é o seguinte, nós temos que entender que todas essas festas são de origem pagã. Entendeu? A questão do coelhinho é que conta a lenda que essa deusa, que é um ídolo, encontrou um coelhinho e levou para resgatar ele. E esse coelhinho começou a botar ovo. Entendeu? Tem mais detalhes, mas eu não quero aprofundar aqui. Então é muito importante você entender que Páscoa é judaica. Porém, Satanás e os seus ardis, ele ocupou a data, que é o auge do cristianismo. Entendeu? Então, assim, temos que fazer nossas comemorações para manter a cultura cristã viva, mas sempre conscientes. Pastor, o que eu faço com o ovo de Páscoa? Meu conselho, não fique gastando dinheiro com essa bobeira, que a turma gasta uma fortuna. Mas não tem nenhum problema com o meu chocolate. Pastor, ele se dá de presente para meus filhos. Agradece, abre a embalagem, come e leva metade para o pastor. Entendeu? Não, leva metade que eu não posso. Bom, daí eu como bem com a minha esposa, abro com meus filhos, que eu não quero engordar. Entendeu? Mas assim, não tem problema. Não é um objeto maldito. Minha bronca é as pessoas gastar uma fortuna num ovo de 100 gramas. Numa festa pagã, um símbolo pagão, que nem de chocolate era. Isso vem lá da herança ucraniana, Rússia, do Oriente Europeu, que eles pintavam ovos de ganso, colorido, até muito bonito, comemorando essa data. Entendeu? Mas assim, é importante você entender que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Por isso que eu comemoro a Jesus Cristo na Páscoa pagã.
Entendeu? Então sempre tenha isso em mente. Que mais? Vamos ler. 1 Coríntios 5, versículo 6. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, que é a ceia, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmãos, limpa a sua vida do pecado. Fermento no Novo Testamento, nos Salmos, tomou a conotação de pecado, de contaminação. O que Paulo está falando? Olha, toma a ceia, faz a festa, que é a nossa Páscoa. Mas se limpa do pecado. Não com o fermento velho do pecado, mas com os pães ázimos, que é o pão sem fermento. É uma simbologia até do pão que era partido na ceia. Entendeu? Então, responsabilidade do cristão, por saber que Jesus é a nossa Páscoa, e que a nossa Páscoa nada mais é que a ceia do Senhor, eu tenho que limpar minha vida do pecado. Esse é o meu papel. E aí tem mais um texto em Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 27 em diante. Preste atenção. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que acontece? O incircunciso podia comer a Páscoa? Não. Se alguém levasse fermento para casa na semana da Páscoa, o que acontecia? Era morto. Aí, fazendo a associação do fermento, se você traz fermento para a ceia do Senhor, que é o seu pecado, se você traz fermento para o corpo de Cristo, você passa a ser réu do corpo. Por isso que na igreja existe pessoa desanimada, existe pessoa fraca na fé, existe pessoa doente, fisicamente e espiritualmente. E por isso que na igreja existem pessoas que Deus recolheu. Por que Deus recolhe? Porque a única forma de fazer a pessoa parar de pecar é tirar da terra. Nossa, ele vai para o inferno? Não, porque Jesus salvou ele. E pagou o preço. E ninguém tira da mão de Jesus. Só que a pessoa toma uma atitude tão obstinada de viver no pecado. E Deus sabe, porque Ele conhece tudo. Futuro, passado, tudo. Ele sabe que a única forma de fazer a pessoa parar de pecar é recolher ela. Eu já vi acontecer, e não foi pouco, a pessoa não levava as coisas de Deus a sério. Ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Um dia pegou uma doença séria. Infelizmente, que ninguém fica feliz com isso. Quando você ia visitar a pessoa, estou firme com o Senhor, hein? E aí Deus recolheu. Alguns até, Deus curou. Porque Ele sabe se a pessoa vai parar de pecar ou não. Lembra, Deus é soberano, a sua vontade sempre se cumpre, mas nós temos escolhas e nós somos responsáveis. Cuidado com a soberania de Deus. Por que eu estou falando isso? Que tem gente que fala, pastor, se eu tenho segurança de salvação, se Deus me manda no caminho, eu não preciso nem ir para a igreja. Irmão, se você tem esse pensamento, é melhor você repensar a sua salvação, que você nem salvo é. Porque você não vai para a igreja para ser salvo. Você vai para a igreja porque você é salvo. Você não limpa a sua vida do pecado para ser salvo. Você limpa o pecado da sua vida. Porque você é salvo. Porque você ama Deus.
E você quer agradá-lo em todas as situações. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.